Olá jovem, como vai você? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal de História Geral CPVAN. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Nosso curso ficou parado uma semana, por motivos... não sei, acho que eu esqueci de colocar a aula no YouTube, mas é isso. Então essa semana a gente vai ter dois vídeos. A gente vai ter esse vídeo agora sobre a Guerra Fria no contexto africano e depois ainda nessa semana, não sei se vai ser sexta ou sábado, a Guerra Fria no contexto asiático. Mas enfim, a gente vai ter essas duas aulas. Não esqueci, quer dizer, esqueci, né? Mas vamos lá, vamos à sequência. Hoje aqui a gente vai falar especificamente do continente africano, mas direcionado para alguns países, certo? Então a gente vai falar hoje de Nigéria, Argélia, Moçambique, Angola e Egito. Por que esses 5 países? Esses 5 países eles são importantes hoje, principalmente dentro do contexto africano e mundial, ou porque esses países têm uma ligação histórica com o Brasil e especificamente também com Portugal. Então, antes de a gente entender o que é todo esse contexto da Guerra Fria dentro do continente africano, a gente tem que entender o que era a Europa dentro do contexto da Guerra Fria. Aqui a gente vai falar de 3 países especificamente, que vão ser exatamente França, Portugal e Grã-Bretanha. Então o contexto europeu é a Guerra Fria, talvez o primeiro ponto. O segundo ponto é a dívida externa. O terceiro são os conflitos internos. E o quarto ponto é o crescimento pan-africano e de independência. A Guerra Fria assolou o mundo global, mas principalmente o mundo europeu. Como a gente viu na nossa aula de Guerra Fria, a construção dos blocos, seja dentro dos Estados Unidos, na lógica ali do Plano Marshall, ou da União Soviética, dentro da lógica do Pacto de Varsóvia, e também nesse lado aqui dos Estados Unidos e Europa, a OTAN, isso fez crescer dentro desses países da Europa a noção de que eles eram apenas, vamos dizer assim, peças de um xadrez que era jogado entre União Soviética e Estados Unidos. Então, indiretamente, a Europa ela saiu daquele protagonismo que ela tinha, de certa forma, durante o período da Primeira Guerra Mundial, porque mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa ainda era um centro, né, seja econômico, cultural, embora os Estados Unidos, ali na década de 20, foi um país em ascensão. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela perdeu totalmente o protagonismo dela, que ela só vai voltar a ter na década de 90, quando ela vai criar o Bloco Europeu. Então, ou seja, a Europa ela estava, vamos dizer assim, vendida, se assim podemos dizer, dentro do período da Guerra Fria. O segundo ponto, que é a dívida externa, é diretamente ligada à guerra, à Segunda Guerra Mundial. As principais potências da Europa não conseguiram, durante a década de 40 e principalmente durante a década de 50, se reestruturarem para serem aquelas potências econômicas que elas eram. Então, a gente tem que também sempre ter em mente que durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial existiam as colônias, né? Então as colônias na África elas estavam ativas, elas eram ainda influenciadas por esses países, então estava tudo ali, vamos dizer assim, na normalidade, entre aspas, sempre, né? Então a dívida externa é uma herança da Segunda Guerra Mundial e que afeta os planos coloniais destes países. O terceiro ponto são os conflitos internos, e aqui cada país vai ter sua realidade. A França ela vai passar, depois de 45, por uma crise política muito acentuada. Não existia um modelo muito claro do que era para acontecer ali na região da França. A França ela tinha muita colônia na África e algumas na Ásia, como a gente vai ver nessa aula, na aula que vem. Mas principalmente o governo de Gaulle, que vai assumir, né, na França, que vai ficar durante um bom tempo, ele não era visto com muito bons olhos pela população francesa. E além disso, ele necessitava dessas colônias exatamente para o seu crescimento, para a sua reestruturação econômica, principalmente. Então a França ela estava, vamos dizer assim, de mãos atadas, essa é a verdade, né? A França ela só vai voltar a ter o crescimento de antes, depois da década de 60, anos 70, mas principalmente ali nos anos 80 e 90.
Já a Grã-Bretanha, ela não passava exatamente por uma crise econômica, mas as suas colônias que buscavam independência, elas tinham um senso crítico em relação à Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha ela agia de maneira muito agressiva nos países em que ela participava. Mas só que esse modelo de agressividade era muito, vamos dizer assim, assimétrico. Como a gente viu no podcast que a gente falou da África do Sul, a África do Sul, por exemplo, ela não tem a mão diretamente no governo britânico dentro da estrutura política da África do Sul. Mas é diferente, por exemplo, da Índia. A Grã-Bretanha ela tinha na Índia vamos dizer assim, um interesse maior, um interesse de influência. Tanto é que a Índia foi muito influenciada, principalmente na língua e em alguns hábitos culturais. Diferente, por exemplo, do Egito. O Egito era um protetorado, então ele tinha influência da Grã-Bretanha dentro do seu território, que é diferente da Nigéria. A Nigéria tinha sim um governo ali que tinha um britânico que mandava e fazia as coisas acontecer junto com o governo local, que é diferente, por exemplo, das ilhas no Caribe, que algumas ilhas são de posse da Grã-Bretanha, e essas ilhas no Caribe, elas eram, na verdade, satélites, né, da Grã-Bretanha. Então, ou seja, vocês percebem que a Grã-Bretanha, diferente da França, ela tinha um amplo espectro de ação dentro da Europa, e isso vai ter consequências, e a principal consequência é qual? É um território muito grande de colônias, são colônias muito distintas entre si, cada uma tem um modelo econômico e político diferente, social. Então a Grã-Bretanha não vai conseguir criar ou dar a mesma tensão de influência nesses países como ela tinha antigamente. Então esse é o grande problema. E o outro ponto é Portugal. Portugal, como a gente viu na nossa aula sobre fascismo, Portugal vai ficar um bom tempo sobre o regime do Salazar. O Salazar ele vai assumir a lógica portuguesa. A lógica portuguesa era de grandeza. Portugal vai ficar até 1957, quando vai ter a Revolução dos Cravos, praticamente sendo um país colonial. É o último país colonial a ser desfeito. Isso vai acontecer exatamente só em 2002 com o Timor-Leste. Então, ou seja, a estrutura portuguesa necessitava dessa lógica da colônia, da grandeza. Existia um mito português que era a lógica do Quinto Império. E o que era o Quinto Império? Desde a antiguidade existiam impérios que eram universais. Você tinha o romano, você tinha o Império Babilônico, e assim o Império Babilônico, o Império Macedônico. Eram impérios universais. Eles atingiam várias regiões do globo e influenciavam não só a estrutura territorial, mas principalmente a estrutura cultural e social. Então Portugal, ele foi de certa forma um dos maiores impérios coloniais do mundo. Só que a lógica do século XIX era outra, e isso fez crescer em Portugal um outro sentimento, o sentimento da ideia de saudade. Portugal tinha uma saudade muito grande de um tempo que não existia mais. Aquele tempo do século XV, XVI, que Portugal era uma grande potência econômica dentro da Europa, coisa que não existia mais. Então Portugal ele vai passar por uma crise, eu diria que existencial. Isso vai se refletir em vários aspectos, sejam culturalmente, como por exemplo no fardo, na poesia do Fernando Pessoa, que existem poesias ali no Fernando Pessoa que são muito melancólicas, de uma saudade de um Portugal que não existia mais. E além disso, Portugal necessitava disso. Portugal tinha um primeiro-ministro e tinha uma estrutura dentro do governo que era específica para assuntos coloniais. Então, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Angola eram países que eram colônias. Essa é a verdade, eles não eram países. Eles não tinham sua própria administração, eles tinham, mas era uma administração que era coordenada por Portugal. Então esse contexto interno era de muitos conflitos. E em 1957 o governo Salazar vai ruir, e quando ele entra em ruína, a partir da Revolução dos Cravos, vai ter um caos dentro de Portugal, e aí as colônias vão entrar em um processo de acentuação da sua independência, ok? E o quarto ponto, que é o crescimento pan-africano e de dependência, é importante.
O pan-africanismo é um movimento intelectual que vai surgir nos Estados Unidos e também na Grã-Bretanha, e ele tinha a lógica de unir os povos negros ao redor do mundo dentro de uma ideia única de ancestralidade africana. A gente tem que lembrar que o único continente que passou por um sistema acentuado de escravidão e de expropriação do seu território foi o continente africano junto com o americano. Só que o continente americano não houve tráfico de indígenas, né? Os indígenas ou eles foram mortos ou eles foram subjugados dentro do seu próprio território. Diferente dos africanos. Os africanos estão desde o século XV até o meio do século XX em um processo acentuado de exploração do seu território, de exploração da sua condição de vida e social e de influência direta nas decisões que acontecem dentro do seu território. Então, o panafricanismo ele é muito forte, ele vai crescer intelectualmente, inclusive aqui no Brasil, e essa lógica de união dos povos africanos dentro da ideia de ancestralidade. O que isso vai influenciar? Isso vai influenciar principalmente as elites ou as mentes pensantes e intelectuais dentro do continente africano e nas regiões e na região do Caribe, aqui na América. O Caribe é uma região praticamente negra dentro do continente americano, e essa unidade pelo pan-africanismo vai surgir e vai se formar dentro dela vários intelectuais, vários pensadores que vão discutir essa lógica. Um deles, por exemplo, é Dubois. Outros que não são exatamente pan-africanistas, mas que vão influenciar muito a lógica da relação colonial entre negros e europeus, vai ser exatamente o Stuart Hall, o Frantz Fanon e assim por diante, o Emile Baba, mas o Emile Baba já é indiano, a gente deixa para a próxima. Então, ou seja, o pan-africanismo ele faz criar dentro desses países africanos e nos outros países que não são da África, mas que tem uma população negra, uma unidade global do negro. Então isso é muito importante. E o outro ponto que é a independência vai se fazer crescer a partir da Segunda Guerra Mundial, do fim dela, a ideia de que os países africanos eles não necessitam exatamente da Europa para existirem. Porque a ideia de independência nada mais é do que a ideia de nacionalismo. Esses países vão criar dentro da sua própria estrutura uma lógica própria do que eles são. Só que qual é o grande problema? Né? Desde a Conferência de Berlim, que a Europa redesenhou a África, ela redesenhou dentro do seu interesse. E a partir de agora que a gente vai ver aqui os 5 casos dos países existentes, a gente vai perceber que todos eles têm problemas muito sérios na lógica da etnicidade. Por quê? O grupo étnico ele é definido a partir das suas características em comum. E uma delas pode ser exatamente a língua, a origem, os hábitos culturais que os estruturam dentro de uma lógica. Porém, como você vai fazer isso, por exemplo, numa Angola, que são aproximadamente 18 etnias dentro de um país, e essas 18 etnias elas não pensam igual, não têm origens iguais. Então o grande problema do processo de independência, que a gente vai ver agora, é que todos os países, dos mais de 50 países dentro do continente africano, eles vão passar por um processo gigantesco de clivagens. Então, se a África hoje é um continente que passa por vários problemas estruturais, é porque desde o século XV, mas mais especificamente depois do século XIX, com o neocolonialismo, a Europa criou um problema. E um problema que ela não quis resolver, ela não quer resolver e principalmente ela não quer assumir que ela fez isso, certo? Então por isso que a gente tem mais países, por exemplo, na Ásia, que se despontam economicamente, porque esse processo de invasão do europeu no continente asiático foi menor do que no continente africano. E é o que a gente vai ver agora a partir dos 5 países em questão, beleza? Então a gente vai começar pelo norte, certo? Na Guerra da Argélia. A Argélia é um país que fica nessa África do Norte, é um país que foi islamizado ao longo do tempo. A Argélia sempre teve um contexto importante dentro do mundo mediterrâneo, certo? Na Tunísia ali,
que é do lado da Argélia, ficava exatamente a cidade de Cartago. E Cartago foi uma cidade protagonista desde o Império dos Fenícios, que se lançaram no Mediterrâneo e conseguiram ter possessões na África, e uma das principais delas é exatamente Cartago. Historicamente dizendo, boa parte da construção da Argélia hoje como país surge exatamente da cidade de Cartago, que vai se expandir nesse norte da África. Além disso, a Argélia vai ter uma influência muito grande, etnicamente falando, dos berberes. Os berberes são povos seminômades dentro do continente africano, e eles tiveram suas possessões ali no norte da África e principalmente no interior da Argélia, né? Então isso é muito importante dentro desse contexto. Além disso, essa região argelina, ela vai crescer ao longo do tempo, ela vai sofrer influência do Império Romano, vai sofrer influência do Império Islâmico. É da Argélia que vão surgir as expedições que vão avançar no continente europeu, principalmente em Portugal e na Espanha, e nas regiões do sul da França. Então, ou seja, a Argélia, historicamente falando, dentro do contexto afro-europeu e asiático, sempre foi muito potente, sempre foi protagonista, ok? Só que, como o Império Turco-Otomano, essa lógica vai ser um pouco alterada, porque o Império Turco-Otomano vai assumir a região da Argélia, e isso vai dar um outro dinamismo na região. Mas, pois bem, isso é um outro ponto. Onde entra a França aqui nessa história, né? A França, ela vai entrar num contexto ali em mais ou menos em 1827, quando vai existir uma crise diplomática entre o governo argelino e a França. É sempre importante ter em mente que a Argélia, ela faz uma espécie de fronteira marítima, se você podemos dizer, com a França. Se você estender o mapa da França para baixo junto com a Argélia, você vai perceber que existe uma proximidade. E essa proximidade foi a justificativa da França fazer da Argélia não uma colônia. A Argélia não era necessariamente uma colônia. A Argélia era um território francês na África. Então era uma extensão. Então tudo que tinha na Argélia era igual na França, entre aspas, né? Salvadas as medidas proporções. Então a Argélia, ela tinha uma formação cultural, uma formação social, e a França, a partir do século XIX, vai trazer os franceses para a Argélia, vai colonizar a Argélia com, assim, os brancos, e vai chamar os argelinos, por exemplo, de pieds noirs, ou seja, os pés pretos, ou seja, pessoas que não são europeias, né, não são francesas. Além disso, a França vai impor uma lógica cultural, uma lógica educacional e uma lógica política dentro destes argelinos. Então os argelinos, eles não tinham presidente, eles elegiam o presidente da França. É como se a região, por exemplo, a cidade de Paris e a cidade, cidades dentro da Argélia, todas elas fossem o quê? A mesma coisa. Um estado, uma província francesa, tinha o mesmo status de um estado ou do país que era a Argélia. Então é diferente, por exemplo, da Indochina. A Indochina era uma colônia francesa. A Argélia era uma parte do território da França. Isso faz toda a diferença. Por quê? A partir do momento que a Argélia se torna uma parte da França, todos os argelinos automaticamente são franceses. E isso vai gerar um problema, certo? O conflito que vai ser chamado de Guerra da Argélia, ele vai ocorrer entre 1954 e 1962. Eles vão ter enfrentando frente a Frente de Libertação Nacional e o Movimento Nacional Argelino. Essas duas forças são antagônicas, isso é muito bom a gente entender. E além dessas duas forças, a gente vai ter exatamente o governo francês na Guarda Nacional, que vai exatamente tentar defender a França. A Argélia, ela era vista pela população francesa como um grande problema. Os franceses, que estão na Europa, eles não viam necessidade da Argélia ser parte da França. Então eles eram contra essa ideia colonial francesa. O Charles de Gaulle não vai aceitar de forma alguma a Argélia se tornar independente, e isso vai gerar todo o conflito. Só que dentro da Argélia existia um conflito interno entre o FLN, que era exatamente essa Frente de Libertação da Argélia, e que defendia uma independência ampla de todo o território, e o Movimento Nacional Argelino, ele não era necessariamente uma
um desmembramento da França. Ele acreditava que a Argélia poderia permanecer enquanto território poderia ter uma influência francesa ou não. Aí a França se tornaria um protetorado com o governo argelino. Fato é que a Guerra da Argélia vai gerar um massacre. A Guerra da Argélia é, culturalmente falando, muito atrativa, seja no cinema, seja na literatura. Se não me engano, existe um filme chamado Guerra de Argel, que é bem famoso, não sei se esse é o nome, mas acho que deve ser. E a Guerra da Argélia, ela termina, ela vai ter como resultado final exatamente a independência da Argélia. A independência da Argélia, ela passou também por um plebiscito lá na França, e que foi um grande problema, porque parte da população francesa, a grande maioria, era a favor da independência da Argélia, porém existia uma pressão interna dentro da Argélia de grupos locais, principalmente franceses, que defendiam que a Argélia não deveria ser deixar de ser colônia. Fato é que a Argélia vai ser, a partir de 1962, um país independente. Um país independente dentro da África, do mundo, e assim por diante, e se desmembra da França. Só que existe um problema. Existe uma conta de mais ou menos 2 milhões de argelinos que saíram do seu território para a França. E qual é o problema disso? O problema é que a Argélia, ela era parte da França, né, como eu acabei de dizer. Então todo argelino que era localizado na França era francês. Por exemplo, o maior ícone disso tudo é o atual técnico do Real Madrid, o Zinedine Zidane, que ele é argelino. A família dele inteira é argelina, mas devido a todo esse problema que aconteceu durante o período de guerra entre franceses e argelinos, o Zinedine Zidane se tornou um cidadão francês, então ele tem uma espécie de dupla nacionalidade. Além disso, o problema atual maior dentro da França é que 10% da população francesa é argelina. 6% da população muçulmana da França é exatamente de origem argelina. Então todo o problema hoje de xenofobia, de nacionalismo francês, perpassa por um passado colonial que a França não quer assumir. O argelino, ele é parte da história da França, queira a França ou não. A região de Paris, a região de Champagne, a região de Reims, a região de Marselha e a região de Argel são partes da história da França, não é dissociada, certo? Então quando a França ela cria várias imposições para os argelinos que existem enquanto sociedade, enquanto grupo localizado, étnico dentro da França, ela está necessariamente apagando uma parte da história que ela não quer lembrar. E esse é um grande problema do neocolonialismo, porque essas nações europeias não querem assumir o que elas fizeram, e esse é um grande problema, certo? Moçambique é um caso diferente. Moçambique, a independência de Moçambique, ela vai ocorrer em um processo um pouco mais complicado que o argelino. Moçambique ela teve influência ao longo de toda a sua história de várias nações. Talvez a principal influência, ou a primeira influência, seja exatamente a Banto. Esse avanço dos Bantos vai ter um seu fim exatamente na região ali de Moçambique. E ali em Moçambique, além dos Bantos, vai ter os árabes que vão fazer um califado na região. A gente vai ter influência portuguesa, que vai criar, por exemplo, a ideia do mapa rosa, de querer juntar a Angola de Moçambique. Mas além disso, Moçambique vai ter influência também inglesa, porque a parte sul de Moçambique fazia a fronteira exatamente com o Zimbábue e com a África do Sul. Então tinha uma influência muito grande britânica nessa região. Então, ou seja, Moçambique era um estado dentro da África que foi, historicamente falando, afetado por vários tipos de influência externa. Então, o que vai gerar exatamente a crise dentro de Moçambique é exatamente a crise que a gente falou lá dos portugueses. Então, a nova forma do colonialismo português introduziu formas que impediam o desenvolvimento da população negra, seja ela pertencente à burguesia, agricultura ou comércio. O colonialismo português, como disse, era um assunto de Estado. Portugal tinha um ministério próprio para suas colônias ultramarinas na África e na Ásia. E tanto Moçambique como Angola, isso vai ser muito forte, porque
esse colonialismo atrasa o crescimento da população negra. Porque a população negra, se ela quiser se inserir dentro da lógica portuguesa, ela tem que se inserir dentro da lógica de sociedade portuguesa. Então ela tem que largar a mão da sua tradição, da sua língua, da sua cultura, para se inserir dentro da lógica portuguesa. Por isso que Portugal, né, principalmente dentro da lógica portuguesa hoje, quanto sociedade, Portugal não se reconhece como um país racista, mas ele é profundamente racista, talvez seja um dos países mais racistas historicamente. Porque todo o passado português é exatamente de atraso, de desconhecimento da cultura do negro, e principalmente das culturas de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Cabo Verde, até mesmo do Brasil. Só que o Brasil é um caso à parte, né? Como vocês veem em história do Brasil, certo? Então, ou seja, esse atraso do desenvolvimento social de Moçambique é o que vai gerar toda a crise que a gente vai conhecer como guerra, ou de independência, e depois a Guerra Civil Moçambicana. Então, ou seja, essas manifestações tomaram proporções maiores e mais radicais com o desenvolvimento dos movimentos nacionalistas armados, entre eles o Frelimo e a Frente de Libertação de Moçambique. Esses dois siglas que eu acabei de dizer, que é a Frelimo e a Frente de Libertação de Moçambique, elas vão ser essenciais em todo o processo que a gente chama de independência de Moçambique, certo? A independência de Moçambique, ela vai surgir interna. Então, ou seja, vão surgir grupos descontentes com a lógica colonial, no caso aqui a portuguesa. Esses grupos eles vão ter uma lógica totalmente nacionalista. Então, eles têm a noção de que para eles serem livres dessa lógica colonial, eles têm que se mover enquanto estrutura social. E isso vai ser um grande problema, certo? Então, Moçambique, diferente de Angola, que a gente vai ver mais para frente, Moçambique existe um trauma muito forte da população, porque após a guerra de independência de Moçambique, nada, na verdade, só piorou. Essa é a grande questão. Então a guerra findou-se com a assinatura dos acordos de Lusaka, em setembro de 74, e em 25 de junho de 1975 foi proclamada oficialmente a independência nacional de Moçambique. Existe um livro que até tempos atrás ele era obra indicada no vestibular da Unicamp, que é o Terra Sonâmbula. E o Terra Sonâmbula é uma versão, ele é uma visão do escritor Miyakoto sobre Moçambique. Moçambique, no livro Terra Sonâmbula, é um país sem rumo, é um país que não tem destino. Essa é a verdade. Por isso que é Terra Sonâmbula. É uma terra que está acordada, ela está livre, mas ela não sabe o que ela vai fazer com isso. E lá no livro Terra Sonâmbula e também na história, né, da Guerra Civil Moçambicana, é exatamente isso. São vários grupos antagônicos, desde grupos que prezam uma lógica de integração das diversas etnias, de grupos que prezam uma lógica ainda na estrutura liberal e da lógica portuguesa, e outros grupos que tentam, né, se apossar da lógica da independência exatamente para, vamos dizer assim, se perpetuarem no poder. Então Moçambique, por exemplo, pegando o livro do Miyakoto, existe toda uma questão ali que se envolve ali, que é exatamente o que é feito desse país. É um país que passou por um processo de dependência agressivo, mas que não conseguiu criar uma unidade própria para se desenvolver como um país independente. E aqui de novo, e aqui novamente, Portugal, por ser um país tão atrasado na lógica da relação externa, fez com que os países que ele teve influência serem muito mais acentuados nas crises, sejam políticas ou econômicas. E de novo, a crise que foi montada no continente africano, ela não surgiu do nada, ela foi criada e ela tinha um objetivo e era exatamente ser esse do caos, certo? Se Moçambique teve caos, Angola é um caos maior ainda, né? Porque Angola é um país que historicamente passou por vários processos de aculturação. O primeiro deles foi exatamente com o Reino do Congo, quando o rei Mani Congo ele vai se converter ao cristianismo. Além disso, o Reino do Congo e essa região de Angola foi um dos principais centros do processo de escravidão dentro da África. Então, boa parte da origem étnica nossa como nação vem de Angola. Então Angola é um país praticamente ancestral do Brasil, ou um dos. Então, ou seja, Angola sempre teve influências.
Só que a influência portuguesa em Angola ela não acaba, né? Ela vai se perpetuar desde o século XVI até o século XX. Então é um período muito longo. Angola é um dos poucos países no mundo que passou por um processo de colônia muito extenso, muito longo. E isso é um grande problema para qualquer país, certo? O conflito mais emblemático da colonização portuguesa teve como principal característica os conflitos internos nos principais grupos, né? O MPLA, que é o Movimento pela Libertação de Angola, o FNLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola, e a UNITA, que é a unidade, se não me engano, de Angola, se não me engano, uma coisa do tipo. Enfim, esses três grupos, eles vão primeiramente se unir na lógica de libertação de Angola. Só que qual é o grande problema da região do país Angola? Angola é um país que vive praticamente do petróleo, é um dos países mais ricos em petróleo no mundo, e além disso, né, são 18 etnias, e são 18 etnias que não se conversam. Também era uma obra obrigatória do vestibular, só que agora da USP, né, da FUVEST, que era o Mayombe. E no Mayombe a gente tem exatamente isso. O Mayombe ele trata mas ele trata desse processo de dependência de Angola. E a gente percebe ali que todos os angolanos estão juntos na mesma lógica, de tirar os portugueses do poder. Mas existe uma pedra no caminho, e essa pedra no caminho é a localização étnica. Então Angola, por mais que Angola passe por um processo de dependência, é um processo de dependência que não vai acabar. Por quê? Não há unidade. Quando a independência vai ocorrer em 11 de novembro de 1975, após quase 10 anos de conflito com os portugueses, porém a divergência entre os grupos e os interesses externos assolam o país em uma guerra civil até 2022. Então Angola vai passar de 1975, quando Agostinho Neto declara que Angola é um país livre de Portugal, ela vai passar de 1975 até 2002 em uma guerra civil longa. Angola vai ser um dos países mais afetados com a Guerra Fria no mundo, porque o MPLA ele vai ser apoiado pela União Soviética, a UNITA vai ser apoiada pela África do Sul e o FNLA ele vai ser apoiado por forças, né, por, vamos dizer assim, intenções ali externas europeias, principalmente Estados Unidos. Então, ou seja, Angola era um país cheio de petróleo. Por ser um país cheio de petróleo, vai atrair olhos dessa guerra, desse mundo, né, todo. E então, ou seja, Angola vai passar um processo muito grande de independência, é um processo sangrento, é um processo que marca o país até hoje, seja o processo de independência, mas principalmente a guerra civil. Porque a guerra civil ela é uma continuação da guerra de independência. Porque a guerra civil de Angola nada mais nada menos do que a tentativa desses grupos locais de tentarem assumir o poder. Então aqui a gente está falando de várias ideias distintas de modelos de pensamento de política. A gente está falando de governos à esquerda, influenciados principalmente por Cuba e pela União Soviética, por exemplo, o MPLA. A bandeira de Angola, ela tem exatamente até hoje a simbologia do socialismo, né? Que é exatamente esse facão e essa engrenagem, né? E a estrelinha, que é exatamente uma interpretação do símbolo do comunismo. Mas só que Angola não é um país comunista, né? Angola já é um país misto, se assim podemos dizer, ele é liberal, mas ao mesmo tempo não é. E o processo de guerra civil vai gerar um número grande de refugiados, um número grande de mortos e principalmente um racha interno dentro ali do processo de dependência, ok? Isso aqui é muito potente. O Brasil foi o primeiro país a assumir a independência de Angola lá em 1975. Então, ou seja, foi durante o período militar. Então, ou seja, o governo angolano ele tem um profundo laço histórico e diplomático com o Brasil, seja em todo o processo de invasão portuguesa que gerou o processo de escravidão, seja no processo de diplomacia atual entre portugueses, entre angolanos e brasileiros, ok? Então, esse é o contexto português. Então, a gente viu dois períodos de guerra, que é a Guerra da Argélia, a guerra de independência de Moçambique e de Angola. O que é comum nessas três, né? É exatamente
a lógica diz que as suas, vamos dizer assim, metrópoles, os países europeus, que é a França e Portugal, roeram o osso até o fim para que não tivessem, para que se mantessem como países de influência na África. Diferente do que a gente vai ver agora, que é no Egito. Que a gente vai ver agora é exatamente a Revolução Nasserita. A Revolução Nasserita no Egito, ela vai acontecer por um simples motivo. Diferente dos outros países que a gente viu até agora, o Egito ele era um protetorado. E o que é um protetorado? É um país que ele é independente, então ou seja, o Egito ele existia enquanto nação, era o Egito, porém, ele é influenciado politicamente e economicamente, mas principalmente politicamente, por um outro país, no caso aqui, a Grã-Bretanha. Por isso que no Egito, eles falam a língua local e não falam, por exemplo, o inglês. Diferente, por exemplo, da Argélia. Na Argélia vai se impor na população argelina ali naquele período ali do século XIX e até metade do século XX, vai se impor na Argelina que eles aprendam francês. Então existem várias técnicas, vamos dizer assim, de colonização. É diferente de Portugal e de Moçambique. Por mais que Portugal e Moçambique criassem a lógica de todos falarem português, as línguas locais elas permaneceram, porque a resistência foi grande. No Egito isso nem chegou perto. A única preocupação da Grã-Bretanha com o Egito era ter acesso ao canal de Suez. Então, ou seja, ligar o Oceano Índico, principalmente a região ali da Índia, que era um importante centro de domínio britânico, e passar pelo Mar Vermelho e chegar até o Mar Mediterrâneo e assim criar a possibilidade, né, de influência ou de facilitação do seu comércio. Pois bem, o Egito ele vai ter um grande problema, porque o Egito vai passar por praticamente 70 anos nas mãos de um rei, que é o rei Farouk. O rei Farouk, ele é nada mais nada menos que um fantoche britânico, assim como vai ser, por exemplo, o Shah no Irã, que a gente vai ver na aula que vem, que eram exatamente pessoas que não tinham nenhuma decisão muito longa, porque toda decisão tinha que passar pela lógica britânica. E isso foi gerando na população egípcia a necessidade de que tinha alguma coisa a mudar ali. O que vai gerar o estopim do que a gente conhece como Revolução Nasserita é exatamente o processo de independência na Índia. O processo de independência da Índia ele é um processo muito pacífico, né, liderado pelo Gandhi, e houve uma pressão indiana, né, no caso das lideranças indianas do processo de independência, houve uma pressão muito forte para que existisse exatamente um acordo. O acordo existiu, os britânicos saíram da Índia e a Índia se tornou um país. Os egípcios acharam que isso iria acontecer no país deles, só que isso não acontecia, porque o rei Farouk, ele não queria que isso acontecesse, e essa é a grande diferença. A Índia foi dominada culturalmente também pelos britânicos. O Egito não, o Egito era apenas uma região de influência britânica, porém, a liderança principal do Egito, que era o rei Farouk, não queria nenhuma mudança. Então isso vai fazer que existam uma série de motins liderados pelo povo egípcio, que entre 26 e 27 de janeiro de 1952 abala o governo do rei Farouk. Então, ou seja, esses 2 dias de motins vai se originar no Cairo e vai se estender por todo o país que a gente conhece como Egito. Então o Egito vai entrar em fogo, literalmente, né? E a gente sabe que quando os países dessa região ali do Oriente Médio decidem fazer revolução, eles fazem. E a revolução só foi se agravando, foi se acelerando. O Farouk foi percebendo que não tinha mais poder. E assim a revolução teve seu fim quando o general Nasser, em 8 de junho de 1953, proclama iniciada a República do Egito, instalando uma reforma agrária e o fim do colonialismo. O que vai gerar o ápice, né, que é o 8 de julho de 53, quando Nasser faz exatamente a declaração do Egito como proclama uma república, é porque antes disso ele vai passar por um processo grande de tentativa exatamente de tirar o Farouk do poder.
É uma revolução que não tem grandes proporções, por exemplo, não é uma guerra, mas ela vai gerar abalos dentro da estrutura. O que vai acontecer, na verdade, é um golpe. O Nasser ele vai dar um golpe no governo, na monarquia egípcia, e ele vai assumir o poder do país. Por que você tem que saber disso, né? Porque eu tô aqui. Porque a Revolução Nasserita vai gerar um maior símbolo político do egípcio contemporâneo, que é o Nasser. O Nasser é uma peça fundamental para a gente entender o contexto do Oriente Médio, que a gente vai ver na aula que vem, da lógica de Israel, da lógica da Palestina, na relação com a Arábia Saudita, na relação com o Iraque, na relação com a Síria. Ou seja, desde 53, o Egito era um país forte dentro do continente africano, é ainda hoje um dos principais países existentes, e além disso, né, o poder do Nasser vai gerar um profundo impacto socialmente no Egito. Porque se o Farouk não queria fazer nada para o povo, o Nasser ele vai fazer. Ele vai fazer principalmente para a região camponesa do Egito, que vai exatamente passar por um processo de reforma agrária, porque o Nasser ele vai desapropriar todas as terras do rei Farouk, ou seja, todas as terras, vamos dizer assim, de uma burguesia, de uma elite egípcia, e ele vai distribuir isso para o povo, principalmente para o povo camponês, que vai passar agora a ter um lugar, um espaço próprio de terra. O Egito não é um país super rico, não é um país super organizado, existe uma profunda crise social e desigualdade no país, porém, esse foi uma mudança de algo que não iria acontecer se não fosse exatamente pela via da revolução. Então a gente percebe que o Egito, diferente de Angola, Moçambique e Argélia, não passa por um conflito longo, né? Não duram anos. É um ano só, né? Então, ou seja, em um ano a gente vai ter exatamente, né, em 2 anos, né, a gente vai ter exatamente o fim do reinado do Farouk e o início da República Egípcia, um dos países principais do continente africano. E o último país que a gente tem que saber é a Nigéria. A Nigéria normalmente não cai no vestibular, mas você tem que ter, eu estou colocando ali para a gente entender que nem todo o processo de independência na África foi causado por conflito. A independência da Nigéria, em tese, foi pacífica, após os britânicos perceberem o nacionalismo crescente na região, porém, entre 1966 e até 1999, passou por vários golpes. Por que isso é importante? A Nigéria não passa por uma guerra de independência. Então, a Grã-Bretanha, de certa forma, faz um acordo com a Nigéria. Porém, esse acordo, ele é um acordo mequetrefe, porque, ao mesmo tempo que a Grã-Bretanha dá a independência para a Nigéria, ela deixa a Nigéria num processo de crise política, mas principalmente étnica, muito forte. A Nigéria, existem várias etnias dentro da Nigéria. Uma das principais dela é a etnia Igbo. Entre elas tem os Hausás, tem os Yorubás e assim por diante. E a Nigéria, todas essas etnias são etnias que estão presentes também no continente, no país nosso, né, que é o Brasil. Então a Nigéria também é um país ancestral do Brasil. E esse processo de independência vai gerar várias clivagens no país. Porque quando eu falo que de 66 até 99 a Nigéria vai passar por vários golpes militares, por várias influências étnicas, é porque não há uma unidade nacional na Nigéria. E o maior exemplo disso são os Igbos. Os Igbos é o maior povo étnico da Nigéria. Eles vão criar um país dentro da Nigéria, que é o Biafra. O Biafra é um país autônomo dentro do próprio, né, dentro da Nigéria, mas ele era um país, na verdade, nacionalista, eu diria que até ultranacionalista, porque ele era somente na lógica Igbo. Isso não vai dar certo, a Biafra vai ser desfeita, mas vai gerar um grande problema. Qual é esse problema? O maior problema exatamente são várias etnias querendo poder dentro da Nigéria. A Nigéria, ela entra numa crise, e esse aqui é muito potente, porque a crise no continente africano, ela não é só causada pelos europeus. Ela tem parte, sim, das elites locais nigerianas, angolanas, moçambicanas, argelinas, egípcias. Eu não estou aqui dizendo que não existe. Existe, mas se existe essa guerra de interesses, de ganância entre essas elites locais, é porque o passado colonial tem influência. E principalmente
a falta de poder ou a falta de interesse da Europa de gerar uma unidade entre essas nações. A Europa simplesmente saiu e deixou lá um problema na África, certo? Então esse é o contexto da África dentro da Guerra Fria. Todos os países africanos vão passar por processo de independência entre os anos 50 até os anos 80. Todos esses países vão ter ou conflitos de guerra para a sua independência, ou vão ser conflitos pacíficos, mas que vão gerar guerras internas civis, e isso vai gerar um saldo negativo, né? A África hoje é um país, é um continente totalmente influenciado por esse passado existente. Os principais países dentro do continente africano são exatamente o Egito, a África do Sul, a Nigéria, a Argélia, a Tunísia e a Líbia e o Marrocos. Esses países eles têm influência muito grande dentro do continente, seja economicamente, seja culturalmente ou geopoliticamente. Então, seja, a crise dentro da África, ela não é uma crise que surgiu por causa das elites locais só. Ela é uma crise histórica que está acontecendo desde o século XVI. E a Guerra Fria só faz acentuar isso, porque os interesses, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, eram exatamente de ter domínio, posse dos bens materiais, principalmente na matéria-prima existente nesses países, como é até hoje, certo? É isso, até mais. Na aula que a gente vai ter ainda essa semana, não se esqueçam, a gente vai falar da Guerra Fria dentro do contexto asiático. A gente vai ver o Oriente Médio, a gente vai ver a Índia, a gente vai ver a China e toda aquela região ali existente do Sudeste Asiático, que é o Vietnã, a Tailândia e assim por diante. É isso, até mais e tchau!